Olá, há um tema que está sendo muito discutido ultimamente, até por causa de uma novela que está falando sobre o Apocalipse, e as pessoas estão ficando muito curiosas, então eu resolvi falar um pouco sobre o tema. O tema é o arrebatamento. É um assunto que está sendo muito discutido, mas pouco conhecido. Então eu resolvi falar sobre ele. A primeira coisa que eu poderia te perguntar é se você sabe o que é o arrebatamento. Se você não sabe, vem comigo. Nós vamos tentar colocar de uma maneira mais clara o que é esse arrebatamento. Eu posso dizer que o arrebatamento é uma promessa que Jesus fez aos seus discípulos. Está lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso 3. Jesus estava dizendo que ia embora para os seus discípulos e ele disse: eu vou preparar-vos lugar, mas eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver vocês estejam também comigo. E o apóstolo Paulo dá um pouco mais de detalhes sobre o assunto, numa carta que ele escreve aos crentes da Tessalônica, da cidade de Tessalônica. É a primeira carta que ele escreveu aos Tessalonicenses, está lá no capítulo 4, versículo 16 e 17, se você quiser conferir. Ele está dizendo lá: o Senhor descerá dos céus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, que estivermos vivos naquela ocasião, seremos arrebatados juntamente com eles, para encontrarmos o Senhor nos ares. E ele afirma: estaremos para sempre com o Senhor. Nesse aspecto, é mais ou menos o que a gente tem sobre o arrebatamento. Jesus prometendo voltar a buscar a sua igreja, e o apóstolo Paulo explicando que quando houver o arrebatamento, até aqueles que morreram, porque já se passaram 2000 anos desta promessa, muitos cristãos esperaram nas suas gerações, mas não aconteceu, e ele está explicando para que não fiquem preocupados com os que morreram. Eles serão ressuscitados no dia do arrebatamento e serão arrebatados juntamente com os vivos, os que estivermos na terra vivos. Jesus afirma que vai ser um ato surpreendente. Ninguém vai estar esperando. Ele chega a comparar com aquela geração do tempo de Noé, que estavam vivendo normalmente, não se importaram muito com o que Noé estava dizendo sobre um dilúvio iminente, e casavam, davam-se em casamento, faziam festas, comiam, bebiam, como hoje estão todos fazendo, né? Todo mundo correndo atrás das suas necessidades diárias. E de repente veio o dilúvio e surpreendeu a todos. Mas naquela ocasião morreram todos. Apenas a família de Noé é quem foi livrada, porque ele acreditou que o dilúvio viria. E Jesus está dizendo que, assim como foi nos tempos de Noé, vai acontecer alguma coisa que até a novela mostrou de uma maneira muito boa até. Assim como Jesus diz que 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo em algum lugar, juntas, uma será levada e a outra será deixada. Assim é que vai acontecer o arrebatamento. Pessoas sendo levadas para fora do planeta e outras ficando. A controvérsia vai ser complicada. A novela está até falando sobre o assunto, em que aqueles que ficaram não estão compreendendo nada, estão tentando uma explicação para aquele evento. Mas a pergunta é: por que um é levado e o outro é deixado? O que faz a diferença entre o que vai ser levado e o que não vai ser levado? Muitos estão se perguntando sobre essa questão. A diferença é que Jesus prometeu levar os seus discípulos. Esta é a grande diferença. E o que é um discípulo? Discípulo é aquele que aprende, aquele que o mestre está ensinando, pratica, né? Coloca em ordem diária para fazer aquilo que ele ensinou e obedece a tudo que foi dito. Outra coisa que Jesus ensinou é que Deus é Espírito. E ele disse taxativamente: Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Crendo que ele existe, claro, mas crendo que ele é um espírito. Não há outra maneira de se pensar em Deus senão um ser que não tem formato, tem forma, não tem imagem. Tanto é que o segundo mandamento diz: não fareis imagens de nada,
porque nada vai ser comparável com o que Deus é. Então, um dos pontos que o discípulo tem que ter firmemente na sua crença é que ele precisa adorar a Deus em espírito. Nunca fazer uma imagem que tente simbolizar o que Deus é. Jesus ensinou também que ele é o único caminho. Além de ser o único caminho, ele é a única verdade. E o único que tem a vida eterna. Você tem confiado só em Jesus? Tem confiado que ele é o único a ser seguido? Ou tem tido outras opções na sua crença? Tem colocado outros intercessores, intercessoras? A Bíblia diz que só Jesus Cristo é o Senhor. Será que existem outros senhores na sua crença? Será que você tem outras senhoras que estejam, pelo menos, comparando com Jesus na sua capacidade de interceder, de perdoar, de exercer atos misericordiosos como só Deus pode fazer, ouvir tua oração, porque aquele que ouve a oração de todas as pessoas é um Deus. E isto, pelo que eu sei, apenas Jesus Cristo e seu Pai tem essa prerrogativa de ouvir nossas orações, aos quais a gente deve então buscar. Você se considera um perdido? Sim, porque se você se considera uma pessoa boa, que tem méritos, que tem feito tudo que pode para poder merecer a graça de Deus, então você não precisa de Jesus. Jesus veio para buscar e levar os que se perderam, aqueles que se consideram perdidos, que não têm outra capacidade senão ser alvo da misericórdia de Deus e do seu perdão. Jesus, quando veio, ele pagou todos os pecados de toda a humanidade. É um presente que ele deixou para todos nós. Mas esse presente é preciso ser recebido. Eu preciso crer que o que Jesus fez na cruz foi por mim, particularmente pelos meus pecados. As dores, o sangue derramado, foi por minha culpa. Eu estava sendo crucificado no lugar de Jesus, ou deveria estar sendo crucificado no lugar de Jesus, mas ele foi no meu lugar. Ele tomou as minhas dores e eu fui perdoado por isso. Você crê assim? Crê que Jesus pagou todos os seus pecados? Porque todos nós somos pecadores, diz a Bíblia. Não há ninguém que não peque. E a Bíblia diz que aquele que peca tem que morrer. Por isso, para que nós não morramos, Jesus morreu por nós. Esta é a graça do Evangelho, esta é a grande notícia. Há um Salvador que intercede por nós até hoje como nosso advogado. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E aí você vai me dizer, mas eu ainda vou pecar na minha vida, estou vivo, estou na carne. Claro, mas o sacrifício de Jesus alcança toda a vida do ser humano. Basta apenas que você reconheça que é pecador. E quando errar, pedir perdão, arrepender-se e deixar de pecar, como ele disse para a pecadora. Vai e não peques mais. Mas a gente pode pecar de novo. E aí, o sangue perdeu o seu efeito? Não. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Jesus também foi rejeitado quando esteve no mundo. Isso faz uma divisão enorme entre ele e os discípulos, entre os discípulos e eles que não creem nele. Ele foi rejeitado e tanto que foi morto e crucificado, porque não o aceitavam. Mas a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, que todos que o receberam foram feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, Deus lhes deu o poder de serem tornados filhos de Deus. Então aqui surge um outro assunto interessante. As pessoas costumam dizer que todos somos filhos de Deus, mas na verdade o que a gente percebe é que todos somos criaturas de Deus. Deus nos criou, à sua imagem e semelhança, mas isso não nos torna seus filhos, somos criaturas. E este é o grande requisito para quem quiser participar do arrebatamento: estar livre da culpa do pecado. É como se o pecado se constituísse num peso que não nos permite subir. Por isso Jesus Cristo morreu na cruz, para pagar os nossos pecados. E agora, livres do pecado, lavados pelo sangue derramado por Jesus na cruz, nós poderemos subir com a leveza da santidade, com a libertação da culpa do pecado. E aí nós poderemos
fazer parte desse grupo enorme que vai subir para encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Você pode fazer parte desse grupo. Ainda dá tempo. Reconheça Jesus como seu Salvador. Deposite nele a sua confiança. E vem comigo. Vamos encontrar com o Senhor Jesus?